Bom dia, meus amados irmãos, queridos amigos que nos ouvem nessa manhã. Para nós, como nós dizemos sempre, é uma alegria, é sempre uma felicidade podermos estarmos juntos aqui para louvar e engrandecer o nosso Deus através da reflexão da palavra do Senhor. Eu quero recomeçar pensando na semana passada, né? Na semana passada nós começamos uma série de mensagens, uma série de sermões, reflexões, que tem como tema, como título, genealogias. Genealogias. E nós perguntamos a semana passada se os irmãos são adeptos de fazerem leituras de genealogias da Bíblia. E me parece que não, né? A resposta foi não, nós não gostamos de fazer leituras de genealogias da Bíblia. Parece enfadonho, cansativo, uma grande leitura de nomes que não tem fim. Enfim, é complicado, é difícil. Mas eu disse também domingo passado que se a gente fizer como o garimpeiro, né? Se a gente garimpar direitinho as genealogias, nós vamos encontrar algumas pedras muito preciosas, algumas coisas muito maravilhosas que servem de lição para a vida da gente. Por exemplo, você tem aí, em 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Vamos ver esses dois versículos aí? 1 Crônicas, capítulo 1, capítulo 4, versículos 9 e 10. Essa é uma famosa história que se tornou livro, que se tornou um best-seller, que todo mundo comprou, que todo mundo leu. É a chamada oração de Jabez. Está no meio de uma genealogia. Capítulo 4, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9, diz: Jabez foi ilustre mais do que os seus irmãos. A sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo, porque com dores o dei à luz. Então imagina só, o cara tem um nome desse, né? Um nome que lembra tristeza, porque a mãe teve ele dando à luz com dores do parto. E ele se torna mais ilustre, ou seja, o cara que tinha a possibilidade de ter um destino ruim, na verdade ele vai ter um destino muito bom. Fantástico e extraordinário. Jabez invocou o nome de Deus, dizendo, ó, quem dera me abençoasses e expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém? Amém. Pois é, 2 versículos, coisa pequena, uma história de uma vida resumida em 2 versículos, mas cada frase dessa tem um sentido extraordinário e fantástico. E está no meio de uma genealogia. Então, se a gente garimpar, né? Se a gente pesquisar, se a gente procurar, se a gente ler com atenção uma genealogia, nós vamos encontrar coisas que são fantásticas e maravilhosas, com certeza absoluta, ok? Nós vamos hoje continuar no livro de Crônicas. Querendo só lembrar o que foi que nós vimos domingo passado. Nós vimos o título da reflexão foi Genealogia, Vida, Rebeldia, quem lembra ainda? Peregrinação e Morte. Ou seja, a partir do capítulo 1, versículos 10, 19 e 46, nós vimos uma vida inteira de uma pessoa representada simbolicamente através da sua juventude, da sua maturidade e do final da sua vida, finalmente a sua morte também. Isso foi visto domingo passado aqui na nossa igreja. E hoje nós queremos continuar com esse livro de crônica, falando sobre esse tema, genealogia da vitória. Genealogia da vitória. E o texto básico que nós vamos utilizar hoje é de 1 Crônicas, capítulo 5, versículos de 18 a 24. Capítulo 5 de 1 Crônicas, versículos de 18 a 24. Será o texto básico que nós vamos fazer a leitura nesta manhã. Novamente, esse texto, essa história, não de um homem, de uma só pessoa, mas de um grupo de pessoas dessa vez, vai estar dentro de uma genealogia. Porque eu expliquei para os irmãos que os primeiros 9 capítulos que nós temos de 1 Crônicas são 9 capítulos de genealogias, e nada mais do que isso aí. Mas perdido no meio, nós vamos encontrar essas observações maravilhosas que nós vamos fazer
para os irmãos hoje. Vamos lá? 1 Crônicas, capítulo 5, versículos de 18 a 24, nós lemos o seguinte: dos filhos de Ruben, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens valentes que traziam escudo e espada, entesavam o arco e eram treinados para a guerra, houve 44.760 homens capazes de sair à batalha. Fizeram guerra aos agarenos, a Getur, a Nafis e a Nodabi. Foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos os que estavam com eles foram entregues nas suas mãos, porque na batalha clamaram a Deus, que lhes deu ouvidos, porque confiaram nele. E aí, nós vamos deixar o restante para depois, para o final da leitura, que a gente vai complementar, que a gente vai terminar, que a gente vai fazer. Ore comigo nesse momento. Pai amado e Deus eterno, nós estamos buscando a Tua presença, queremos agradecer o Teu carinho, o Teu amor, Tua graça, que tem sido derramada abundantemente sobre nós. Que o Teu Divino Espírito Santo, Pai bendito e Deus eterno, tome conta de mim nesse instante, nesse momento, desse espaço, dessa igreja, que fale aos corações aqui presentes, que possa Ele trazer lições que nós precisamos aprender sobre esse tema, genealogia da vitória. Que nós possamos entender o que é vitória, como alcançá-la, de que jeito ela vem, de que forma ela se complementa ou completa em nossas vidas. Muito obrigado pela honra de ministrar a Tua palavra mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Como eu disse para os irmãos, aqui não se trata de uma pessoa, ou duas pessoas, ou três pessoas, como nós vimos no domingo passado. Mas se trata, na verdade, de um grupo de 44.760 pessoas, de uma vez só. Então, logo, evidentemente que aqui nós não temos nenhuma leitura de nomes, percebe? Nesse texto não tem assim, fulano que gerou ciclano, que gerou beltrano, que gerou ciclano, que gerou não sei o quê. Não temos isso. Por quê? Porque o grupo era um grupo grande demais, que pertenciam a três tribos, a tribo de Ruben, a tribo Gadita e a tribo de Manassés, ou a metade da tribo de Manassés. Porém, esse conjunto de homens, esse exército valoroso, eles têm uma forma de serem conhecidos. Eles são conhecidos como homens, o quê? Quem lembra ainda do primeiro versículo que eu li aqui? Homens valentes. Homens valentes. E o que isso quer dizer, na verdade? O que isso significa, na verdade? Homens valentes. Significa que esses homens eram homens considerados virtuosos, bravos, guerreiros, fortes, um exército completo, pessoas fadadas a serem militares naquele conjunto de pessoas dentro das tribos de Israel naquele instante. Enfim, eles eram homens de guerra, entendeu? Eram homens de guerra, eram homens soldados influentes, aquela tropa de elite, vamos dizer assim, que todos invejavam, todos queriam ter ao seu lado. Mas esses homens chamados de homens valentes, homens de guerra, eles tinham as suas lutas, as suas batalhas, as suas guerras. Mas são só eles, naquela época, naquele instante, que lutavam fisicamente falando, né? Que tem lutas, guerras, batalhas a serem vencidas hoje em dia? Sim ou não? Ou nós aqui também temos lutas, batalhas, guerras todos os dias em nossa vida? Temos ou não temos? Temos sim. Então, faz sentido a gente refletir sobre qual é a genealogia da vitória. Ou, em outras palavras, o que leva alguém a ser um vencedor? Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Porque hoje em dia, a gente ouve muito falar de vitória, não ouve? A tua vitória vai chegar, a tua vitória está a caminho, a vitória não sei o quê, a vitória não sei o quê, todo mundo quer vitória. Existe um evangelho da vitória, da vitória, da vitória, da vitória, da vitória, da vitória, da vitória. Mas ninguém se preocupa em saber como é que se chega à vitória. Qual é o processo até lá?
De que maneira a gente alcança essa vitória? Eu já, uns tempos atrás, de tanto ouvir falar em vitória, eu disse para Fátima um dia, chega de vitória, eu não aguento mais ouvir essa palavra vitória, 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 vitória. Quando a gente olha para o Evangelho, e teoricamente, do ponto de vista humano, o final da vida de todos os apóstolos foram de derrota, de derrota, de derrota, de derrota, de derrota, de derrota. Um morreu degolado, outro no crucificado, outro assim, outro assado, enfim. E ninguém teve vitória. Mas hoje em dia todo mundo quer vitória, vitória. Então hoje, você vai saber como é que se alcança a vitória. Com base nessa genealogia da vitória que nós temos aqui. Por quê? Porque todos nós passamos por lutas. Eu não sei se vamos alcançar as vitórias, mas uma coisa é certa, as lutas a gente vai ter pela frente com certeza absoluta. Tenha certeza disso. Quem nos afirma isso é o próprio apóstolo Paulo. Paulo, no capítulo de número 6, versículos de 10 a 12, do livro da carta aos Efésios, ele vai falar disso. Mas eu vou ler esse texto na versão da Bíblia, a mensagem, que diz assim, Paulo, chegando ao finalzinho da sua carta, ele diz, para encerrar, para terminar, eu lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Para encerrar minha carta, para terminar, eu lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Tomem tudo que o Senhor providenciou para vocês. Armas eficazes, feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um joguinho com amigos, uma diversão esquecida poucas horas depois. É um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e seus anjos. Ponto. Gostou dessa tradução? Não traduz e não diz aquilo que é a nossa vida, é ou não é? É sim. A nossa vida é um estado de guerra permanente. Se você é cristão, por ser cristão, a sua vida nesse mundo é um estado de guerra permanente, meu amigo e minha amiga. Não é fácil não, não é fácil não. É complicado, é difícil, mas é assim que é. É diante, portanto, desse estado de guerra que nós nos encontramos, que cabe nessa manhã nós entendermos o que é a genealogia da vitória. Entendeu? O que é a genealogia da vitória? E eu quero dizer para vocês o seguinte, que a genealogia da vitória, ela começa com homens, servos de Deus, bem treinados. Não é isso que o texto bíblico afirma aí? De 1 Crônicas, vamos voltar a ele. 1 Crônicas, capítulo de número 5, versículo de número 18, diz assim, que aqueles homens, aqueles 44 mil homens, eram homens valentes, que traziam um escudo, uma espada, sabiam manusear o arco e flecha, e o que é que diz mais? Eram homens destros numa tradução, mas esse destros significa treinados na guerra. Eram homens treinados na guerra. Em outras palavras, nós podemos dizer assim, não basta você ser valente, não basta você ser virtuoso, não basta você ser bravo, não basta você ser corajoso, nada disso basta. Além disso daí, você tem que ser treinado na guerra. Porque é aqui, nesse treinamento para a guerra, que começa a genealogia da vitória. E isso o texto deixa muito claro quando ele fala das armas que esses homens traziam para o seu dia a dia. Eles eram treinados em quê? Em usar o escudo para se defender. Eles eram treinados em manusear a espada para atacar. Eles eram treinados em saber utilizar arco e flechas para uma guerra mais estratégica à distância. Eles tinham essa habilidade. O fato é que eles sabiam utilizar essas armas que estavam disponíveis para eles.
Quando a gente ouve falar, por exemplo, da tomada da terra de Canaã, da conquista da terra de Canaã, os irmãos acham que a conquista da terra de Canaã foi um passe de mágica assim, foi que o pessoal de Israel ultrapassou o Mar Vermelho, chegou do outro lado com Josué, e aí, pronto, a terra estava prontinha, arada, arrumada, organizada, para que eles chegassem ali, habitassem, construíssem as suas tendas, e pronto. Era assim? Foi assim? De cara, quando eles atravessam o rio, eles dão de cara com quem? Com uma cidade chamada de Jericó. E Jericó foi conquistada como? Com uma parte que pertencia a Deus fazer, não foi? O povo de Israel podia derrubar o muro de Jericó? Não, não podia, não tinha força, nem estratégia, nem armas de guerra para derrubar aquele muro de jeito nenhum. Então Deus providencia a derrubada do muro. Mas depois que o muro cai, o povo de Jericó se rende, O povo de Jericó diz, o muro caiu, a gente está rendido aqui, Não, foi cacete, foi pau. Foi briga, foi luta, foi batalha. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Eu estou dizendo assim, existe uma parte que compete a nós, seres humanos, fazer, que Deus não vai fazer. E isso a gente precisa estar bem treinado para a guerra, para a batalha, para a luta. Então aqueles homens eram homens de guerra, de luta e bem treinados para isso. Ou seja, em outras palavras, meus queridos irmãos, a gente precisa ter sustentação, tutano, força física, vigor, coragem para enfrentar o mundo, porque o mundo não é fácil. O mundo, se puder, ele mete uma bala na garganta da gente, para calar a gente. Então a gente também tem que se livrar desse mundo da melhor maneira possível. Recorram mais uma vez a Efésios, capítulo 6, versículos agora de 13 a 18, para exemplificar o que estou dizendo a respeito desses tipos de armas que nós precisamos ter hoje e saber manuseá-las. Eu não estou falando aqui de rifle, de pistola, nem nada disso não. Efésios aqui vai deixar bem claro quais são as nossas armas. Diz assim mais uma vez o apóstolo Paulo no texto que citei, estejam preparados. Vocês lutam contra algo muito maior do que vocês. Novamente estou usando a Bíblia, a mensagem, como referência nesse instante. Aceitem toda a ajuda que puderem, toda a arma que Deus providenciou, para que no fim da batalha vocês ainda estejam de pé. Aí ele vai dizer, verdade, justiça, paz, fé e salvação são mais do que palavras. Aprendam a utilizá-las. Vocês não precisam delas, vocês vão precisar delas a vida inteira. Delas o quê? Verdade, justiça, paz, fé e salvação. É aquela armadura na versão tradicional que a gente lê e que a gente já conhece de cor. E ele conclui dizendo assim, a palavra de Deus é uma arma indispensável. A oração também é essencial nessa luta incessante. Tá ligado, meu irmão? Se ligou? Estas são as nossas armas para enfrentar o mundo em que nós vivemos. Essas são as nossas armas. Verdade, fé, oração, palavra de Deus, Bíblia, paz, justiça, salvação. Essas são as nossas armas, que Paulo diz aqui, nós vamos precisar delas a vida inteira. A vida inteira. Para que no final da batalha a gente esteja de pé. A palavra treinado aqui no original hebraico significa tecnicamente treinados, militarmente treinados. Significa aprender, estudar e ensinar. É esse treinado aqui. A pergunta é, nós estamos preparados para enfrentar o mundo com esta tenacidade, com esse afinco que a Bíblia nos adverte que a gente precisa ter? Sim ou não? Primeira coisa que eu quero lhe perguntar assim, é o quanto você sabe de Bíblia?
Se você tiver um embate com um colega de trabalho, se você tiver alguma confrontação com algum colega de escola, você sabe como responder biblicamente a essa pessoa? Sim ou não? Como é que você manuseia essa arma que Paulo diz aqui, que é indispensável, que é a palavra de Deus? Você está entendendo como a gente parece que vive aluado, abestalhado no mundo, nós cristãos? O mal está se preparando a cada dia, está se treinando a cada dia, e nós estamos... Vou na igreja no domingo de manhã e pronto, já fiz minha obrigação semanal, não abro a palavra nem mais um dia da semana. Existe isso? Não existe. Por quê? Se nós queremos chegar à vitória, essa vitória tem que começar por um bom treinamento. Sem ser treinado na vida como um todo, em geral, a gente não chega lá de forma alguma. Prosseguindo nessa genealogia da vitória, a gente precisa também sermos homens capazes de sair à batalha. Percebeu que essa é outra expressão que ele diz aí, nesse mesmo versículo de número 20, ele diz, 18, aliás, ele diz assim: houve 44.760 capazes de sair à batalha. Capazes de sair à batalha. Olha só o que eu vou te dizer. Existe aqui nesse texto uma coisa que é muito interessante. É como se uma coisa puxasse a outra. Olha o que eu vou te dizer. Não basta ser valente. Você precisa ser treinado. Mas também não basta você ser treinado. É preciso você ter disposição, vontade, desejo de sair à batalha. Senão, o que vai acontecer? Você vai virar de valente, um valentão ousado, que se torna presa fácil para aqueles que são tecnicamente competentes e treinados para lhe enfrentar. Entendeu? Não basta ser o valentão. Ser o valentão, o arrogante, aquele que tem muita boca, é popularmente chamado de bocão. Não vai para canto nenhum se você pega alguém tecnicamente treinado que ele desmancha no primeiro argumento que ele colocar contra você. É preciso que você, além de ser valente, seja bem treinado. E além de ser bem treinado, você tenha disposição também para ir à batalha, para ir à guerra. Porque não adianta ser bem treinado se falta coragem em ir para o campo de batalha. Nenhum soldado no quartel, guardadinho no quartel, ajudou o país dele a não ser invadido. Ajudou? Mesma coisa, mesma analogia, podemos pensar a respeito de nós cristãos. Nenhum cristão guardadinho dentro da igreja, não confrontado dentro da igreja, vivendo uma vida pacatazinha dentro da igreja, vai ajudar o cristianismo a vencer o mundo lá fora, porque a batalha é lá fora, não é aqui dentro. Às vezes é aqui dentro, mas a maioria das vezes é lá fora, não é aqui dentro. Entendeu, meu irmão? Quer vencer, quer ter vitória, tem que estar no campo de batalha. Quer vencer, quer vitória, tem que estar pisando na lama. Tem que estar se sujando. Tem que estar verdadeiramente suando. Senão não há vitória. Vitória não vai cair do céu. Tem que ir colocar em prática aquilo que você aprendeu. É nesse momento que nós deixamos de ser treinados para sermos capazes de... Entende a diferença? Uma coisa é eu ser treinado para executar uma determinada tarefa. Outra coisa é eu ser capaz de realizar essa tarefa. Ou ter vontade de realizar essa tarefa. No original, essa palavra capazes de significa ser apto, disponível e disposto. É o instante em que a fé se torna um ato de fé.
uma ação. Você consegue captar a diferença? A hora que a gente vai para a briga, para a tapa, para o murro, para o confronto, é a hora que a fé deixa de ser uma coisa teórica para ser um ato, uma ação de fé. Percebe a diferença? A fé ela tem que deixar de ser alguma coisa intelectualizada para ser alguma coisa prática, concreta, veraz, verdadeira. A pergunta é: estamos colocando em prática tudo que nós aprendemos, estudamos e ensinamos aqui dentro da igreja? Temos saído das nossas igrejas quartéis para enfrentar os campos de batalha do nosso dia a dia? E o campo de batalha aqui é todo lugar onde você põe o seu pé, viu? É na sua empresa, é na sua escola, é na sua família. É todo esse lugar que é um campo de batalha. Acho que é C.S. Lewis que diz assim: o mundo é um grande campo minado, onde nós temos que ter muito cuidado para colocar o nosso pé. Enfim, mas se nós queremos chegar à vitória, a genealogia da vitória, ela exige que nós não sejamos apenas valentes, mas sejamos valentes treinados. Não apenas valentes treinados, mas valentes dispostos realmente a ir para a guerra. A não ter medo de ir para a guerra. Terceira etapa desse processo. Nós precisamos ser homens e mulheres que clamam a Deus. Não é isso aí que diz o texto bíblico também? Nós estamos garimpando nas genealogias, mostrando para vocês que genealogia também é Bíblia, também é palavra de Deus, também tem a nos ensinar, se a gente garimpar direitinho e com paciência. Versículo 20 diz: e os agarenos e todos os que estavam com eles foram entregues nas suas mãos, porque na batalha clamaram a Deus, que lhes deu ouvidos. Você está percebendo, meu irmão, como as coisas vão se encaixando? Primeiro tem que ser valente. Segundo tem que ser valente treinado. Terceiro tem que ser valente treinado e disposto a ir para o campo de batalha. E no campo de batalha você precisa clamar a Deus. Ainda que em princípio pareça, em meio às lutas do dia a dia, que não é muito fácil, nós temos tempo no meio da luta para clamar a Deus, mas é preciso e é necessário que a gente cumpra essa etapa para poder chegarmos lá. Senão o que vai acontecer? Ou o que acontece normalmente? O que acontece normalmente quando você está enfrentando uma luta, uma batalha, uma guerra na sua vida? O que acontece? Você foca onde? No problema. E além de focar no problema, você começa a reunir toda a sua capacidade de raciocínio, toda a sua competência, toda a sua habilidade para tentar resolver esse problema a todo custo, é ou não é? Não é assim que você faz? Você está no meio do pega para capar, do problema. O que é que você faz? Raciocina. Busca competência. Busca habilidade. Para você mesmo tentar resolver o problema. Mas o texto aqui diz que no meio da batalha, presta bem atenção, a gente tem que ler a Bíblia prestando atenção. Presta bem atenção, ele diz assim: foi no início da batalha? Não. Foi antes da batalha? Não. Foi depois da batalha? Não. O texto diz aqui que no meio da batalha, eles clamaram a Deus. Ou seja, eles no meio da batalha não olharam para si mesmos, sua competência, sua habilidade, seu raciocínio, sua inteligência, sua intelectualidade. Não!
No meio das batalhas, eles tiraram os olhos de si mesmos, como nós colocamos, e eles colocaram os olhos em Deus. Ó Deus, está complicado, está difícil, não está facinho não, não está fácil não, viu, dona Josi? Mas tire o olho de si mesma e coloque o olho lá em cima. Clame ao Senhor, clame ao Senhor. Portanto, o que é que isso significa, meu irmão? Significa que não adianta ser valente, não adianta ser valente e treinado, não adianta ser valente e treinado e estar disposto a estar no campo de batalha. É preciso que no campo de batalha você comece a pensar que é Deus que vai resolver o seu problema e não você mesmo que vai resolver o seu problema. Clame ao Senhor, porque se você não clamar, não haverá vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor, de jeito nenhum. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Quarto lugar, quarta coisa na genealogia da vitória, é que, além de sermos valentes, além de sermos valentes treinados, além de sermos valentes treinados e dispostos a estar no campo de batalha, além de sermos valentes treinados e estar no campo de batalha e clamarmos a Deus, nós precisamos confiar em Deus. Confiar, é isso que diz aí o texto, ou eu estou enganado? Os irmãos estão me acompanhando na Bíblia, né? Sim. Versículo 20 diz assim: porque na batalha clamaram a Deus, que lhes deu ouvidos, porque o quê? Confiaram nele. A genealogia da vitória é como uma escada, onde você vai galgando degrau após degrau, até chegar ao cume. Logo adiante, depois de clamar, é preciso você confiar que o Senhor vai resolver a sua guerra, o Senhor vai resolver o seu problema, o Senhor vai resolver a sua dificuldade, o Senhor vai resolver a sua luta, mas é o Senhor que vai resolver, e não é você que vai resolver. Olha só o que eu vou te dizer agora. A confiança é o último degrau da escada da fé. A confiança é o último degrau da escada da fé. Sem ela, só nos resta o vazio existencial, o vácuo de uma vida sem sentido, gritos que se perdem no ar, simplesmente. Entenda o que eu estou lhe dizendo. Eu vou repetir. A confiança é o último degrau da escada da fé. Sem ela, a confiança, a nossa vida fica sem sentido. Vira um vácuo existencial. Nós não chegamos a lugar nenhum, a não ser no vazio. Os nossos gritos por socorro vão se perder no ar do universo, porque não tem um Deus para onde está sendo direcionado esses gritos. São gritos que simplesmente se perdem no ar e nada mais além disso. Creia, creia, creia e creia que você tem um Deus que não deixa os seus gritos, os seus clamores se perderem no ar. Porque o texto também diz aqui, e essa frase é maravilhosa e nós queremos usá-la para concluir. O texto diz aqui que Ele, Deus, dá ouvidos aos teus gritos. Deus dá ouvidos aos teus gritos. Deus dá ouvido aos teus gritos. Você não está gritando para o vazio, meu irmão e minha irmã. Você está gritando para um Deus de verdade, de concreto. Esse Deus, Ele ouve os nossos gritos. Como Ele ouviu, por exemplo, a oração de Jonas no ventre do grande peixe. Quem ouviu aquela oração, senão Deus? Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Onde é que você está? Você está sofrendo? Você está lutando com um pecado que você não consegue largá-lo de jeito nenhum? Você está
lutando com desemprego, com problemas dentro de casa, com problemas de saúde. Sua batalha está difícil, está complicada. Você perdeu alguém querido. Saiba que os seus gritos não estão se diluindo no ar do universo. Mas Deus dá ouvidos aos teus gritos. A tua batalha não está sendo em vão. Mas você precisa ser treinado. Mas você precisa estar disposto a verdadeiramente estar com o pezinho na guerra, na batalha, sabendo que é assim mesmo. Porque como Paulo disse, e eu li aqui 2 vezes, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e potestades que estão no ar. É contra as ciladas e emboscadas do diabo. E o diabo não tem pena da gente não. Quando ele vem para rachar. Vem para acabar. Por isso que você vê servos de Deus passando por altíssimos sofrimentos. Porque é ele o inimigo que não é fácil. Por isso eu preciso ser valente. Por isso eu preciso ser treinado. Por isso eu preciso ter disposição de estar com o pé na batalha. Por isso eu preciso clamar a Deus. Por isso eu preciso confiar em Deus. Que Ele me ouve, e me ouve, e me ouve, e me ouve. Amém. Você queria saber qual é o caminho da vitória? É esse. Não peça a Deus só a vitória, não. Peça a Deus para entender qual é a genealogia da vitória. Qual é o processo que eu e você temos que passar? Quais são os passos que nós temos que seguir? Aí sim, a gente vai poder ouvir coisas como 1 João capítulo 5, versículo 14. 1 João 5, 14 diz: esta é a confiança que temos nele Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Esta é a confiança que temos nele Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele vai fazer o que? Ele vai nos ouvir. Ouvir e ouvir. Deus está te ouvindo, meu irmão. Segundo, Salmo 18, versículo 6. Diz assim o salmista: na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo, Ele o quê? Ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Deus ouve você. Foi aonde que o salmista disse que clamou? Na minha angústia, clamei ao Senhor. Clamou. Terceiro passo, lembra? No meio da batalha, eles clamaram a Deus e foram ouvidos. Terceiro e último lugar. Isaías 65, versículo 24. Diz assim o profeta: e acontecerá que, aliás, diz Deus, e acontecerá que, antes que clamem, eu responderei. E estando eles ainda falando, eu os, o quê? Ouvirei. Fantástico. 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 O texto diz aqui embaixo que, diz assim, ó. E acontecerá que, antes, não é quando clamarem, é antes que clamem, eu já estarei respondendo. E acontecerá que, estando eles ainda o quê? Falando, eu já os ouvirei. Meu amado irmão, está ruim? Está difícil? Está complicado? Saiba que antes de tudo, antes de você clamar, Deus já estava disposto a lhe responder. E saiba que, antes de você terminar de falar, Deus já está lhe ouvindo ainda aquilo que você vai dizer para Ele. Para finalizar, meu amado irmão, minha querida irmã que me ouve nessa manhã,
O texto de 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 22, aquele verso que eu deixei por último, ele diz assim: porque muitos caíram feridos à espada, pois a batalha era de Deus. De Deus. Aquela batalha daqueles homens, ela foi daqueles homens até o momento que no meio da batalha eles clamaram a Deus. Quando a gente clama a Deus, a gente vira a chave. E a batalha passa a não ser mais minha nem sua, mas passa a ser de Deus, do Senhor. E se a batalha é dele, não há ninguém que o vença em hipótese nenhuma, 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 nenhuma. Deus te abençoe, meu amado irmão. Que a graça dele esteja com você. E se você deseja vitória, saiba que o caminho da vitória é esse. É ser valente. É ser valente treinado. É ser valente treinado e disposto a colocar o pé na luta. É ser valente treinado e disposto a colocar o pé na luta e clamar ao Senhor no meio da batalha. E saiba que você precisa confiar no Senhor. Quando você confia no Senhor, você entrega e deixa. E Ele resolve. Porque a batalha não é mais sua. A batalha, a guerra é dele. No nome de Jesus. Amém e amém. Curva a tua cabeça.